A gente viu o projeto, né, o projeto de iniciativa popular, que teve muito apoio do Ministério Público, que nasceu por iniciativa também do Ministério Público das 10 medidas, ser retalhado na Câmara. E a gente percebe que essa reação agora que está acontecendo, que ela não envolve apenas o PMDB, mas todos os partidos, né? Aparece um acordão de todos os partidos para deter a Lava Jato, justamente em função de uma mega delação, né? Que é a grande delação, a chamada delação do fim do mundo, a delação da Odebrecht, que, pelas informações que a gente já acolheu, atinge mais de 200 políticos. Então todo o espectro, praticamente todo o espectro partidário e pessoas, quer dizer, caciques partidários, líderes partidários, pessoas que estão no comando desses partidos. A gente está falando do PMDB, está falando do PT, está falando do PSDB, está falando do PP, está falando de todos esses partidos que estão dentro dessa delação, que o senhor, inclusive, sabe, tem acesso, já viu, já deve ter até se assustado, né? Isso, com certeza, é um ponto de inflexão nessa dinâmica contra a Lava Jato, não é? Assim, quando nós olhamos aquela noite em que as 10 medidas foram desfiguradas, nós temos que compreendê-la dentro de um contexto. O contexto era exatamente um contexto estressado, tensionado, em que a delação da Odebrecht estava prestes a acontecer, em que Sérgio Cabral, um político altamente relevante para o país, altamente influente dentro do PMDB, tinha sido preso recentemente. Chegou a ser cotado para a presidência, né? Ele era um candidato, um favorito para a presidência da República. Exatamente. E segundo nós lemos, nós constatamos pelo testemunho de várias pessoas, o clima era de meio que de salve-se quem puder. E então, naquele momento, existia uma tensão muito grande entre Justiça e Congresso. E várias pessoas, vários deputados, naquela noite votaram, segundo a gente constata hoje, lendo a transcrição, inclusive de declaração de voto feita naquela madrugada, sem saber no que estavam votando. E outros deles já nos falaram que eles praticaram. Eu acredito que se hoje o debate fosse refeito, o resultado seria diferente. Por isso que a decisão proferida pelo ministro Fux, no STF, determinando que o projeto voltasse para a Câmara, pode gerar um novo resultado. Se ela for confirmada pelo plenário, é bem possível que a Câmara dos Deputados, avaliando as 10 medidas de modo mais calmo, com mais tempo, mais refletido, que venha a aprovar um número de propostas bem maior para que essas 10 medidas possam avançar. O Congresso, eu ouvi isso de grandes personalidades lá, de políticos importantes, uma rejeição muito forte ao Ministério Público. Ouvi frases do tipo, a força-tarefa da Lava Jato, a Lava Jato quer mandar no país, né, quer mandar no Legislativo. Essa reação, como é que foi? O senhor esteve aqui várias vezes no Congresso. Era um ambiente leve ou era um ambiente pesado nessas negociações, nessas conversas que o senhor teve aqui? O que a gente percebeu foi um tensionamento e dentro daquele contexto de delações da Odebrecht, de prisão de Cabral, o que nós percebemos naquela época foi que haviam sido tentados, logo antes daquela noite em que as 10 medidas foram desfiguradas, haviam sido tentados outros projetos que traziam uma espécie de anistia. Primeiro, um projeto de leniência, que trazia uma disposição que daria uma anistia para todas as pessoas relacionadas aos crimes daquela leniência. Muitas pessoas sairiam das prisões pela porta da frente. Depois se tentou aquela anistia ao Caixa 2, que na verdade era algo disfarçado de anistia de Caixa 2 e que na verdade era um perdão a crimes de corrupção e lavagem de dinheiro praticados no Lava Jato, conforme o texto que veio a público. E aquilo permitiria aí sim que todos, ou praticamente todos os corruptos do Lava Jato saíssem das prisões pelas portas da frente. Aquilo também não foi à frente, não foi aprovado, e culminou toda essa discussão, esses avanços e retrocessos naquela noite que foram votadas as 10 medidas. Olhando tudo isso em contexto, eu vejo sim um tensionamento, mas ao mesmo tempo, todas as vezes que nós estivemos lá, o diálogo foi aberto. Em todos os momentos que nós fomos ao Congresso, nós fomos com o propósito de eventualmente esclarecer o teor das propostas, esclarecer eventuais dúvidas, de dialogar. Nós não oferecemos essas 10 medidas como uma solução mágica, mas sim como uma proposta de contribuição para problemas existentes.
O que nós vemos é um sistema de justiça criminal disfuncional que precisa de soluções. Se nós queremos uma justiça que funcione de modo a desestimular a prática da corrupção, de modo a que o crime não compense, nós precisamos resolver os nós do sistema, os nós do sistema de justiça. E ainda que as nossas soluções avançadas não sejam aquelas aceitas, nós precisamos de outras soluções dentro do parlamento para que o sistema de justiça funcione. Quando nós olhamos, Cláudio, a grande corrupção no Brasil e olhamos todas as causas e condições que favorecem a corrupção em estudos nacionais e internacionais, duas dessas condições ou causas saltam aos olhos. A primeira são fatores ou modos nossos de funcionar do sistema político, que propiciam, geram um ambiente favorável à grande corrupção. E, em segundo lugar, nós temos vários problemas no sistema de justiça criminal. Nós precisamos atacar nessas duas frentes. As 10 medidas atacam uma dessas duas frentes.